Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos para essa celebração eucarística. Quero acolher vocês que participam conosco desta Eucaristia. Nós temos algumas intenções pessoais e particulares para rezarmos nessa noite. Vamos rezar em sufrágio da alma de Francisca Maria da Conceição Melo, falecida há 3 anos, mas também queremos colocar no altar do Senhor a alma de Pedro Luca Lamin. Ele é um tio de meu pai, muito conhecido na família, da minha família por parte do meu pai de Santa Catarina, conhecido como tio Pedrinho. Nós queremos colocá-lo nesse altar para que ele encontre a face misericordiosa de nosso Senhor Jesus Cristo e dê a toda a nossa família o consolo e a graça da ressurreição e da esperança. Queremos rezar também nesta noite em ação de graças. Ação de graças pelos 25 anos de ordenação sacerdotal do Padre Carlos Pereira, Padre Carlos, pároco da paróquia Nossa Senhora da Expectação do Ó. Vamos rezar por ele, pelo seu ministério, 25 anos de ministério sacerdotal. Vamos rezar para que o Espírito Santo continue conduzindo o seu ministério. Queremos rezar também ação de graças pelos aniversariantes. Hoje 2 primos fazem aniversário lá em Santa Catarina, então a festa é grande e a alegria em poder rezar por eles. Queremos rezar pelo aniversário de Maciel Xavier e da Maiara, que fazem hoje aniversário, pedindo que o Espírito Santo de Deus os abençoe, os guarde. Também por toda a intenção que você traz aqui, traga a sua intenção, escreva a sua intenção, a intenção que você traz para essa Santa Missa. Vamos rezar pelos enfermos, de modo particular vamos rezar para o fim da pandemia da Covid-19. Irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos as nossas culpas e vamos pedir perdão dos nossos pecados. Inclina a sua cabeça, num instante de silêncio, peça perdão das suas limitações, das suas fraquezas. Vamos pedir a graça do perdão a Deus, pedir que o Senhor, na sua misericórdia, estenda seu manto de amor sobre cada um de nós. Senhor, que subindo ao céu nos presenteastes com o dom do Espírito Santo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que dais a vida a todas as coisas com o poder da vossa palavra, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Rei do Universo e Senhor dos séculos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que celebramos solenemente a ressurreição do vosso Filho, concedei-nos que nos alegremos com todos os santos, quando ele vier em sua glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, irmãos e irmãs, vamos ouvir com atenção a liturgia da palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias que conduziram Paulo, levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível, e partiram. De pé no meio do aerópago, Paulo disse: Homens atenienses,
Em tudo vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer, é exatamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Pois é ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez, para que buscassem a Deus e para ver se o descobriram, ainda que as palpeadas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como assim disseram alguns dentre vossos profetas, dentre vossos poetas: somos da raça do próprio Deus. Não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, que trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim, Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele abraçando a fé. Entre eles estavam também Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos meditar o Salmo 148. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louvai o Senhor dos altos céus, louvai-o no excelso firmamento, louvai-o anjos seus, todos louvai-o, louvai-o legiões celestiais. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Reis da terra, povos todos, bendizei-os, e vós príncipes e todos os juízes, e vós jovens, e vós moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizei-o. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louvem o nome do Senhor, louvem-no todos, porque somente o seu nome é excelso. A majestade e o esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Ele exaltou o seu povo eleito em poderio. Ele é o motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel, esse povo que ele ama e lhe pertence. Da vossa glória estão cheios céu e a terra. E agora, irmãos e irmãs,
Eu convido a todos a ficarmos em pé. Vamos aclamar o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. Rogarei a meu Pai, Ele há de enviar-vos um outro Paráclito, que há de permanecer eternamente convosco. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não são capazes de compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele mesmo não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Até coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Podemos sentar, amados irmãos, irmãs, bem-vindos mais uma vez a essa Santa Missa. Quero saudar de modo particular a família da Dona Francisca Maria da Conceição Melo, por quem nós rezamos 3 anos do seu falecimento, e a todos os que nos acompanham também para rezarmos em sufrágio da alma de Pedro Luca Lamin. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus que nós ouvimos nessa noite, com sequência daquilo que já estamos rezando, daquilo que nós já estamos meditando com relação à palavra, vemos o anúncio de Paulo, Barnabé e Silas. Paulo, Silas e Timóteo, melhor dizendo. E vemos a graça de Deus habitando no coração desses homens que tomaram a iniciativa de anunciar o reino de Deus, mesmo sofrendo as dificuldades, mesmo sofrendo as intempéries da vida. Ontem nós anunciávamos o Evangelho, nós proclamávamos a palavra de Deus e ouvimos que no meio da prisão, no meio do sofrimento, no meio da angústia, esses homens de Deus clamaram a graça de Deus, cantaram hinos de louvor e Deus fez acontecer a libertação. Eles passaram, portanto, de homens presos a homens livres, passaram de homens caídos a homens em pé. E o carcereiro passou de um homem com pensamento suicida a um homem por quem a graça havia chego na casa e na sua família. Hoje ouvimos um relato do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Estamos percebendo ainda a peregrinação de Paulo, de Silas e Timóteo, que vão em direção à vontade de Deus, vão partindo para onde o Espírito Santo os conduzira. E Deus conduziu Paulo até Atenas e diz àquele povo, é bom lembrarmos, queridos irmãos e irmãs, que este povo adorava a Deus, mas tinha um Deus desconhecido entre eles. É interessante nós nos colocarmos e nos situarmos como este povo. Este povo, diz o apóstolo São Paulo, era extremamente religioso. Um povo que vivia a sua religião, vivia a sua fé. Um povo que tinha a experiência de Deus, mas não conheciam Deus. É aquele povo que talvez é extremamente religioso, mas não tem uma experiência forte de vida com Deus, não se deixou moldar ao ponto de conhecer Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, Deus
nos faz conhecê-lo. A palavra de Deus nos ensina, e a Santa Igreja nos ensina, nos primeiros parágrafos do Catecismo da Igreja Católica, que Deus se dá o conhecimento, que Deus ajuda a consciência humana, o intelecto humano, a tomar conhecimento dele. No entanto, o conhecimento de Deus, caríssimos irmãos e irmãs, muito embora passe pela graça do intelecto, do conhecimento empírico, muitas vezes, de Deus, nós somos convidados a experimentar Deus na sua natureza, na sua essência. Nós somos convidados a ter de Deus conhecimento próprio, íntimo, intrínseco, conhecimento de alma, algo que passa pelo intelecto, mas não se esgota no intelecto. O que eu quero dizer, caríssimos irmãos e irmãs, que por mais inteligentes que possamos ser, por mais dotados de sabedoria humana que podemos ter, nós só vamos conhecer Deus na sua essência ou na sua grandeza quando os nossos olhos se abrirem para Ele, quando o nosso coração estiver voltado para Ele. E infelizmente, caríssimos irmãos e irmãs, podemos ser esse povo de Atenas, esse povo que talvez cultuava os deuses gregos, os deuses antigos, mas que tinha dentro do seu lugar de adoração um espaço, um momento, uma parte da sua vida dedicada ao Deus desconhecido. Talvez nós podemos, inclusive, sermos como esses homens atenienses. Homens que talvez tinham conhecimento da lei, tinham conhecimentos de sabedoria humana, eram homens dotados de inteligência, eram homens dotados de fé, mas eram homens que tinham ali um espaço reservado para um Deus ainda desconhecido, para um Deus que ainda não se fez conhecer. Irmãos e irmãs, Paulo, enviado a esse lugar, se põe no meio do aerópago, no meio do lugar onde as pessoas eram convidadas a ouvir a palavra de Deus naquele dia, se põe de pé como um homem que leva a palavra e anuncia aquele Deus desconhecido, aquele espacinho que vocês estão dando para um Deus que vocês não sabem quem é. Eu conheço esse Deus, eu sei quem Ele é. Aqui nós podemos fazer um paralelo, irmãos e irmãs, de homens e mulheres que podem até achar que servem a Deus, podem até achar que intelectualmente podem ter alguma experiência de Deus, mas não o conhecem na sua essência, não se deixaram ser marcados por Deus, não permitiram que Deus fosse visto por um olhar de alma. E vemos Paulo, homem que para ver Deus ficou cego a caminho de Damasco. Dois pontos paralelos que ao mesmo tempo são divergentes. Aqueles que querem ver e conhecer Deus, e a história de um homem que para ver Deus é preciso cair e cegar-se. Irmãos e irmãs, a palavra nos mostra que Deus se deixa encontrar. Deus permite o encontro do nosso coração com Ele. E é claro, irmãos e irmãs, cada um com o seu momento, cada um da sua forma. Eu dizia isso alguns dias atrás, quando nós falávamos da parábola do bom pastor, quando nós meditávamos, cada ovelha tem uma experiência particular com o pastor. É claro que me referindo nós com Deus. Cada um de nós temos uma experiência ímpar de Deus. Cada um conhece Deus por um caminho que Deus nos propõe viver. Cada um encontrou com o Senhor Jesus Cristo de uma certa forma muito particular. Uns vieram pela alegria, outros de uma tradição familiar, outros pelo anúncio da palavra, outros vieram pelo sofrimento, outros passaram a crer pelo próprio intelecto. Mas, irmãos e irmãs, todos nós estamos predispostos
a termos conhecimento de alma, conhecimento verdadeiro do Deus vivo. Por isso que Paulo se põe na frente desses irmãos, no lugar onde talvez esses irmãos atenienses poderiam pensar em outros deuses, adorar outras coisas, serem donos do seu próprio ego, serem autossuficientes. E Paulo se põe a falar: irmãos, o Deus que vocês estão servindo desconhecidamente, o Deus que talvez vocês não tiveram experiência, é o Deus único, é o Deus verdadeiro, é o Deus de Deus, é aquele que nos fez, aquele que gerou. E diz a palavra de Deus, diz o apóstolo Paulo a esses irmãos, é um Deus que não foi feito por mão humana, um Deus que não necessita de sacrifícios por mãos humanas, como se ele precisasse de alguns sacrifícios humanos, mas é um Deus que formou tudo, um Deus que formou uma geração, um Deus que formou toda a raça humana a partir de um único homem. E diz o apóstolo São Paulo uma frase muito conhecida e uma frase muito teológica: nesse Deus que talvez vocês ainda não conhecem, nele nós vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Ele é tudo. Ele consegue ultrapassar, e aqui Paulo, para falar exatamente disso, Paulo está utilizando uma linguagem própria para esses irmãos acreditarem, passarem a ver, porque o ser humano, queridos irmãos e irmãs, por um olhar grego, por um olhar antigo, o ser humano inteiro, é corpo, alma e espírito. Nele nós vivemos, nele nos movemos, nele existimos, nele corpo, alma, tudo pertence a ele, tudo se mistura a ele. Paulo está dizendo, em outras palavras, que ele, Deus, é centro de tudo e nós só temos sentido de vida quando imersos nesse Deus Todo-Poderoso, quando como participantes desse Deus poderoso, desse Deus que fez todas as coisas. Nele existimos. Irmãos e irmãs, se olharmos para nós e tirarmos a divindade de Deus, nada sobra, nada resta. Por isso que Paulo vai dizer: nós somos da raça do próprio Deus. Nós somos da natureza, do sonho. Nós viemos das entranhas de Deus. É interessante, queridos irmãos e irmãs, quando a Sagrada Escritura fala de algo muito profundo e usa a expressão grega que nos lembra entranhas, ele está dizendo que é muito profundo isso. Que nós partimos daquilo que é mais intrínseco em Deus. Que nós viemos daquilo que é mais profundo do coração de Deus. Nós, portanto, somos participantes de Deus. Nós viemos dele. Nós somos da raça dele. Não somos, irmãos e irmãs, homens e mulheres soltos nesse mundo. Não somos, irmãos e irmãs, homens e mulheres espalhados, homens e mulheres sem sentido de vida, mas nós devemos abrir os nossos olhos para reconhecer que somente em Deus nós somos, nós vivemos, nós nos movemos. Somente nele, em Cristo, nesse Deus único e trino, pertencemos. O Evangelho de hoje, ainda o Espírito Santo é prometido. Estamos no capítulo 16 do Evangelho segundo São João. Mas o Espírito Santo, que ganha ainda no Evangelho de São João muitas atribuições, muitas características, o evangelista São João diz, olha, quando põe isso na boca de Jesus Cristo,
quando vocês receberem o Espírito da verdade. Interessante que Jesus fala, olha, tenho tantas coisas a dizer a vocês, tenho tantas coisas para poder falar, mas se eu falar agora vocês não vão compreender. Se eu falar agora vocês não vão entender. Vocês precisam receber algo a mais. Vocês precisam receber algo que vai abrir os vossos olhos, abrir os vossos ouvidos para entender aquilo que eu tenho para dizer. E quem é esse? É o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus. Essa verdade, queridos irmãos e irmãs, é o conhecimento. Essa verdade é o pleno conhecimento das coisas que Deus tem para nos dizer. É o discernimento. O Espírito da verdade nos fará conhecer todas as coisas. Coisas daquilo que o Senhor nos diria. Coisas ainda de coisas futuras. Diz Jesus Cristo, capítulo 16 do Evangelho de São João, o versículo 13. Até as coisas futuras esse Espírito da verdade vos anunciará. Por isso, queridos irmãos e irmãs, voltando àqueles irmãos atenienses que Paulo estava pregando, sem o Espírito, essas palavras, o conhecimento de Deus, e claro que o conhecimento de experiência própria, íntima, profunda com Deus, fica vazia, fica difícil. Por isso que nesta noite, através dessas palavras, eu e vocês somos convidados, à luz do Espírito da verdade, tomarmos pleno conhecimento de Deus. Deus quer que nós o conheçamos. Deus quer conhecer o nosso coração e quer que nós conheçamos o coração dele. Deus quer ser conhecido, mas não conhecido com aquilo que vão falar, mas conhecido naquilo que vamos experimentar dele. Vamos permitir, queridos irmãos e irmãs, que o nosso coração tenha nesta noite um encontro com esse Deus. Um Deus que pode ser para muitos desconhecidos, mas um Deus que mostrou hoje, através da sua palavra, que o Espírito Santo é o fio condutor que liga o meu coração, o seu coração, o nosso coração, o coração da humanidade, com o coração de Deus, com suas entranhas, com seu ser profundo. Que o Espírito Santo, dom de Deus, luz que vem do alto, ilumine o nosso coração, o nosso entendimento, para termos hoje e sempre uma experiência com ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ainda sentados, irmãos e irmãs, vamos apresentar ao Senhor as nossas oferendas, as nossas ofertas, lembrando a todos que você pode fazer a sua oferta também material, deixar aí perto do seu celular, do seu televisor, a sua oferta, no momento propício, no momento em que a graça de Deus nos permitir, você pode trazer isso até o altar, pode trazer isso até a igreja, também trazer isso de uma forma prática, através de transferências bancárias. Mas de modo particular, apresente neste momento o teu coração, o desejo que você tem nessa noite de se encontrar com o Senhor. Colocamos também sobre o altar a alma de Francisca Maria da Conceição Melo, que há 3 anos partiu dessa vida, a casa do Pai. Colocamos o tio Pedrinho, Pedro Luca Lamin. Colocamos a vida do Padre Carlos, a vida do Maciel, a vida da Maiara, para que o Espírito Santo de Deus os visite, os dê saúde, dê vida, sobretudo ao Padre que hoje faz aniversário de ordenação, ele e a turma dele. Vamos cantar, irmãos e irmãs, trazendo sobre o altar as nossas ofertas. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde sejamos, Senhor, acolhidos por vós. Seja esse nosso sacrifício oferecido, de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sublime diálogo desse sacrifício nos fazeis participar da vossa única e suprema divindade. Concedei que, conhecendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade junto de vós, é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos para dizer a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós, por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com vosso servo, Papa Francisco, nosso bispo, Odilo Pedro, os bispos auxiliares, entre eles Devaí, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Dentre eles lembramos de Francisca Maria da Conceição Melo, Pedro Luca Lamin e todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa, São José, seu esposo, vossos santos apóstolos e mártires, Paulo, patrono de nossa arquidiocese, São Bento, São Padre Pio, Santa Baquita e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. A todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, augusta paz de nosso Senhor Jesus Cristo no seu coração. Que a paz do ressuscitado penetre a tua vida. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Momento da comunhão, meu irmão, minha irmã, você pode se ajoelhar onde você estiver, fazer esse momento de comunhão espiritual, rezar diante do Senhor Jesus Cristo, pedir a força do Espírito Santo, o Espírito da verdade, para que ilumine o teu coração e que você possa sentir também os proveitos dessa Eucaristia.
Diz o Senhor: fui eu que vos escolhi e vos enviei ao mundo para produzir frutos, e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Oremos. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida aqueles a quem concedeu os vossos mistérios por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu quero mais uma vez, irmãos e irmãs, agradecer a presença e oração da família da Dona Maria, ou melhor, da Dona Francisca Maria da Conceição, e também a todos os nossos familiares do Pedro Luca Lanin, pelo seu falecimento, rezando, pedindo conforto e a graça de Deus. Mas também, como nós tínhamos falado em ação de graças, pelos aniversariantes, o Maciel e a Maiara lá de Santa Catarina. Deus os abençoe. Também aqui aproveito para saudar toda a família que acompanham conosco essa Eucaristia, mas também ação de graças pelo aniversário sacerdotal do Padre Carlos, pároco da paróquia Nossa Senhora da Expectação do Ó. Obrigado você, meu irmão, minha irmã, que tem toda a noite, todo dia, às 18 horas, participado fielmente da Eucaristia. Que Deus abençoe, Deus os guarde, Deus os recompense. Também hoje, daqui a pouquinho, às 20 horas, nós teremos um momento de oração, momento de pregação e oração com a palavra de Deus. Eu convido você a participar. Às 20 horas nós voltaremos para a nossa transmissão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, desça sobre vós e vossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a tua força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ó, vem conosco, vem caminhar. Santa Maria, vem. Ó, vem conosco, vem caminhar. Santa Maria.